Esse tempo, te pedimos, Pai, que o Senhor nos conduza, nos oriente, que o Senhor nos dê entendimento, que através do estudo da Tua Palavra o Senhor se revele um pouco mais a nós, que o Teu Espírito abra, Senhor, os nossos olhos para que nós possamos Te ver, para que possamos compreender um pouco mais de quem o Senhor é. Em nome de Jesus, amém. Nós começamos então o estudo da carta de Paulo aos Romanos. E nós entendemos na aula passada, estudamos ali, que muito provavelmente a carta de Paulo aos Romanos foi escrita no finalzinho da sua terceira viagem missionária, quando ele passa um período de 3 meses na cidade de Corinto, na casa de um irmão, na casa de um homem chamado Gaio. E ele passa ali esse período e ele escreve aos Romanos. A igreja de Romanos, ela foi uma igreja que não foi fundada por Paulo. Na verdade, a gente não sabe muito bem o fundador da igreja de Romanos, mas a gente sabe que Paulo não tinha ido até lá, até esse momento. Paulo não conhecia aqueles irmãos e ele manda essa carta também como uma carta de apresentação. Porque a intenção... Ô, Denis, pede para eles pra gente colaborar mutuamente. Fala pro meu pai se eles quiserem subir. Tem, né? Graças a Deus. Porque... A minha mãe, e pode falar. Então... Deixa eu ver. Então, Paulo, como ele não conhecia aquela igreja, ele manda essa carta também como uma carta de apresentação. Então, ele vai apresentar a si e a sua mensagem, porque a ideia de Paulo, que ele mesmo fala na carta, era que ele fosse até Roma e ali trabalhasse com a igreja, levantasse uma oferta, porque ele queria chegar à Espanha. Só que a gente sabe que isso não aconteceu, pelo menos não da maneira que Paulo gostaria, porque quando Paulo termina a terceira viagem missionária dele, ele é preso, primeiro em Jerusalém, fica 2 anos ali na Cesareia, depois preso em Roma por mais 2 anos. E aí, depois a gente não sabe. Falei para vocês que existem alguns livros apócrifos que apontam que em algum momento Paulo conseguiu concluir essa viagem até a Espanha, mas a gente não tem registros confiáveis de que isso veio a acontecer. A igreja romana era uma igreja muito específica, porque durante um período eles ficaram somente com os cristãos gentios, porque o imperador da época expulsou os judeus de Roma por um período. Acho que o nome do imperador era Cláudio. Então foi uma igreja que, pelo menos no intervalo de 5 anos, não tinha um único judeu. Porque normalmente as igrejas eram formadas por judeus que se convertiam e que tinham mais conhecimento até das escrituras e pelos gentios. Ali, durante um período, foi uma igreja que ficou só com gentios. E essa era uma característica possivelmente que impactou ali na realidade daquela igreja. E hoje a gente vai começar a estudar o texto em si. A carta de Paulo aos Romanos, ela é muitas vezes conhecida como o Evangelho de Paulo, porque na carta de Paulo aos Romanos ele vai expor de maneira sistemática, organizada a sua mensagem, o seu Evangelho, o plano de salvação, e ele vai começar a falar, a gente vai ver daqui a pouco, sobre pecado. Ele já começa falando sobre a natureza humana, mas vamos começar aqui lendo Romanos do capítulo 1 ao versículo 7. Como é um texto maior, vamos naquele esquema, cada um lê um versículo, eu começo aqui, mamãe, B, e assim prosseguiremos. Eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, escrevo esta carta. Deus me chamou e me separou para ser apóstolo, a fim de que eu anuncie a boa notícia do Evangelho. Deus prometeu as boas novas muito tempo atrás nas Escrituras Sagradas, por meio de seus profetas. E concerne a seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, nascido da descendência de Davi, segundo a carne. E, quando o poder do Espírito Santo ressuscitou dos mortos, foi demonstrado que ele era Filho de Deus. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome,
para a obediência por fé de todos os gentios. Vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Cristo. A todos os amados de Deus que são irmãos chamados para Cristo. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus. Muito bem. Então, aqui nós temos, né, a apresentação e saudação de Paulo àquela igreja. Nesse espaço aqui, ele vai falar sobre a sua missão, a sua mensagem e sobre a respeito de Cristo. Ele começa se descrevendo como servo. Eu, Paulo, servo de Cristo Jesus. Esse termo ele é interessante porque a gente está falando de uma civilidade, de uma comunidade, né, de uma sociedade, melhor dizendo, em que a escravidão ela era não só legalizada, como reconhecida e institucionalizada. Porque no nosso entendimento aqui, né, ainda mais no crentez, no vocabulário do crente, esse aqui é servo de Jesus, esse daqui é servo de Deus. O melhor para mim é um grande servo de Deus. Só que no contexto em que a Bíblia está sendo escrita aqui, servo era um escravo realmente. Não era só um jeitinho de você falar do outro. Era escravo. No Império Romano tinham mais, estima-se, né, a história estima, que eram mais de 100 milhões de escravos no Império Romano. E o escravo, ele não tinha direito nem à vida, nem a si, nem a sua família, ele não tinha direito a nada. Ele era completamente do seu dono, ele se submetia inteiramente. E não é nem porque ele queria, é porque ele era um escravo. E quando Paulo escreve aos romanos, né, aquele cidadão dessa sociedade em que ser escravo era uma condição tão inferior, ele diz, eu sou escravo de Jesus. Os romanos entendiam melhor do que nós o que ele estava querendo dizer aqui, né? A condição de submissão em que Paulo se coloca nessa simples frase, quando ele diz aos romanos que ele era servo de Jesus. Ele diz, eu não tenho direito nem à minha vida, porque era assim que era o escravo. Eu não tenho direito nem à minha vida, porque eu sou servo de Jesus. E daí ele diz que Deus o separou para apóstolo. Deus o chamou e o separou para apóstolo, para anunciar a notícia do Evangelho. A palavra apóstolo, na época, ela tinha um significado. Ela significava enviar, que a pessoa tinha recebido uma autoridade de outra para representá-la nos negócios, né? Então, era como se fosse um apóstolo, não na Bíblia, tá? Estou falando no sentido comum dessa palavra. O apóstolo era alguém que hoje em dia receberia uma procuração para representar outra pessoa, né? Então, vou dar o exemplo aqui da minha mãe. A minha mãe, ela trabalha numa empresa e ela foi dada a ela, né, vamos dizer assim, autoridade para representar a empresa em certos ambientes, em certos negócios, no banco. E então ela seria uma apóstola ali, nesse termo comum. É por isso que Jesus usa esse termo, porque quando Jesus chama os apóstolos lá em Mateus 10, que vai relatar aqui o chamado dos 12 apóstolos, diz assim, Jesus chamou os seus 12 discípulos, algumas versões, né? Os seus 12 discípulos e lhes deu a autoridade para expulsar espíritos maus, curar todas as enfermidades e doenças graves. São esses os nomes dos 12 apóstolos. Porque Jesus reuniu aqueles homens, deu a eles a autoridade para que representassem a Cristo e os envia, como se fosse, né, o próprio Cristo ali no meio daqueles negócios. Então, Paulo está dizendo, eu também sou um dos apóstolos, se referindo ao encontro dele com Cristo, lá a caminho de Damasco, né, e todo aquele momento de conversão dele. E por que ele faz isso? Porque ele está se apresentando. Os romanos já tinham ouvido falar de Paulo, e até porque quem conta um conto aumenta um ponto. Paulo, ele vai dizer quem ele realmente é. Então ele fala, eu sou um apóstolo, eu fui enviado a Cristo
para pregar a mensagem do Evangelho. E daí, por fim, ele expõe, né? Quando ele fala isso, ele expõe a finalidade do seu chamado. O chamado dele, o apostolado dele tinha um fim específico, que era a pregação do Evangelho. Certo? Tudo certo até aqui? Prossigamos. E aí ele começa a falar de Jesus. Nos próximos versículos ele vai falar de Jesus. E ele vai falar que Jesus, ele era o Messias prometido. Ele era, quando ele fala que há muito tempo essa boa notícia, o Evangelho, foi prometida por Deus por meio dos seus profetas e escrita nas Escrituras. Então, ele mostra que Jesus é o cumprimento da profecia de Deus, né, e que ele era o Messias aguardado. E daí ele vai ressaltar 2 pontos interessantes a respeito de Cristo, a sua humanidade e a sua divindade. Porque ele vai falar, olha, Jesus, descendente do rei Davi. Na sua descendência humana, ele era descendente do rei Davi. Interessante porque ele mostra que a realeza de Jesus, vamos dizer assim, na sua descendência humana. Novamente, estamos falando com romanos, né, em que tinham um rei, um imperador que inclusive era tido como Deus. Ele fala que Jesus, ele era da realeza, ele vinha, ele descendia do rei Davi, ao mesmo tempo que ele era divino. E ele diz, e a sua ressurreição deixou isso claro, não tem como discutir, é inquestionável que Jesus, ele era... Ai, desculpa, gente. Ele era descendente de Davi, mas ele era divino, ele era o Filho de Deus, porque ele tinha ressuscitado. E isso deixava clara, né, a sua divindade e a sua paternidade divina, vamos dizer assim. E aí ele explica que a sua missão, então, era levar essa mensagem para todo mundo, principalmente aos gentios. Porque Paulo, ele foi o líder que Deus levantou e enviou aos gentios, às pessoas fora de Jerusalém. Nos versos... Eu pulei alguma coisa. Ah, não, é 8. A partir aqui do verso 8 até o verso 15, a gente tem um trecho em que ele vai... Paulo, no começo das suas cartas, ele sempre falava em ações de graça, né? Ele sempre agradecia, e ele vai explicar um pouco do porquê que ele ainda não tinha ido até Roma. Quem foi o último? Foi o Isaac? Então vamos começar aqui com o Vitor. Vitor, Romanos capítulo 1, verso 8, cada um lê um versículo. Porque Deus, a quem sirvo no Espírito, no Evangelho de seu Filho, é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Em todas as minhas orações, pedindo que, em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-la. Anseio Deus, a fim de compartilhar com vocês o plano espiritual, para fortalecer. Quer dizer, para que nos animemos uns aos outros por meio da fé que vocês e eu temos. Quero que saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas até agora fui impedido. Meu desejo é trabalhar entre vocês e ver frutos espirituais como tenho visto em outros gentios. Sou devedor tanto aos gregos quanto aos bárbaros, tanto aos sábios quanto aos ignorantes. Por isso aguardo com expectativa para visitá-los, a fim de anunciar as boas novas também a vocês. Muito bem. Interessante aqui uma característica da igreja de Roma, que é a fé, né? Paulo diz que eles eram conhecidos por causa da fé daquela igreja. E ele fala, olha, eu ainda não pude ir, mas quero que vocês saibam que eu tenho a intenção, eu tenho a vontade de estar com vocês, até porque ele diz, né, que ele tem o dever de pregar a todos, aos judeus, aos gregos, aos romanos, a fim de que ele pudesse cumprir o chamado dele, certo? No próximos 2 versículos, a gente tem... Aqui Paulo vai começar, né, até o capítulo 11, a exposição teológica da mensagem dele. Até falei semana passada, é muito legal porque é uma exposição bastante sistemática, né, bastante sistematizada a respeito do Evangelho. E é uma boa linha. Quando alguém te pergunta, mas por que que você crê assim? Por que você crê assim? Romanos vai explicar
tintim por tintim para a gente. E aqui, nesses 2 próximos versículos, Paulo resume a pregação da sua mensagem. Paulo tem aqui, faz um pequeno compilado, uma pequena introdução daquilo que ele vai começar a falar. Vamos ler então, verso 16 e 17, começando da Suzana. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. A primeira coisa que ele diz aqui é que ele não se envergonha do Evangelho. Novamente, se tratando de Paulo, é uma afirmação muito interessante. Porque Paulo, ele não só se envergonhava, como ele retalhava os cristãos, né? Para ele era uma heresia, era uma afronta, era uma mensagem que deveria ser desaparecida, que era vergonhosa para o judeu ouvir dizer que um carpinteiro, né? Um carpinteiro, lá em Marcos, fala que Jesus afirma, né, nos traz essa informação, era o Messias que eles tinham aguardado por centenas de anos. Um carpinteiro de Nazaré, que era... Eu ia falar o nome de alguma cidadezinha aí, mas melhor não, né? O negócio tá indo pra internet. A Betânia que falou. Uma bandeira da vida aí, entendeu? Um negócio que ninguém nem viu, ninguém nem... Vem um carpinteiro de Nazaré falando que é o Messias. Não morava em Jerusalém, não era importante, não era príncipe, não veio da cidade grande, entendeu? E ainda para ajudar, me morre da maneira mais vergonhosa que tinha, da maneira mais humilhante. Como poderia esse homem ser o Messias? Como poderia ele ser o filho de Deus que o judeu esperava? Quando falaram para ele que iam se revoltar contra Roma, do negócio do imposto, ele fala, dá a César o que é de César. Andava com um pobre, andava com mulher, falava com prostituta, falava com cobrador de imposto, com pescador. Então era uma mensagem que, porque assim, gente, Paulo, a Bíblia não fala a condição financeira de Paulo, mas claramente Paulo era um homem que teve muitos acessos. Ele estudou com professores importantes, ele era fariseu, ele tinha uma posição naquela sociedade, né? E aí olha para Jesus, e aí agora a gente vê a transformação desse homem. Quero lembrá-los, né, na aula passada eu falei que a essa altura, Paulo já tinha de 20 a 25 anos de ministério. Então a gente vê essa transformação. Ele fala, eu não me envergonho desse evangelho, eu não me envergonho de falar de Cristo. Eu não me envergonho de dizer que Ele é o nosso Salvador, Ele é a nossa esperança, Ele é o Messias que nós aguardávamos, né? E aí a gente vê essa transformação que ela na vida de Paulo é muito interessante, porque foi algo bastante... paulatino, mas não é um trocadilho, foi um negócio bastante devagarzinho, foi um processo longo na vida de Paulo. Não foi algo que ele viu a Cristo num dia, no outro dia ele era o grande Paulo. A gente viu que demorou aí uns 15 anos só para que ele começar a pregar. E depois, quando ele começa a pregar, ainda dá um monte de B.O., até com Barnabé ele brigou, e era, né, um cara muito duro, e foi trabalhando. Deus vai trabalhando, Deus vai trabalhando, Deus vai trabalhando, né? Assim como Ele faz com a gente. Nós não estamos prontos. Muito, muito pelo contrário, né? Estamos ainda nesse processo. Tem dia que a gente avança, tem dia que a gente retrocede. Aí a gente vai caminhando e permitindo que o Espírito Santo trabalhe em nós. E aí, por que eu disse que aqui é o resumo da mensagem de Paulo? Porque nesse versículo, nesses 2 versículos, Paulo esclarece como que nós podemos ser salvos, como que a justiça de Deus, a justificação de Deus acontece na nossa vida. É pela fé. É pela fé. Não são por obras,
Não é porque eu nasci assim, eu nasci assado, porque eu sou da linhagem ou eu não sou, porque eu como, eu deixo de comer certa comida, porque eu festejo ou não festejo certa festa, né? No contexto judeu aqui, ele diz, Deus nos mostra através do Evangelho como nós somos aceitos, como nós somos justificados. A gente vai trabalhar esses conceitos ao longo do livro, mas é pela fé. E é a todos. Porque o judeu, ele não entendeu, como a igreja às vezes não entende, que a salvação, a pregação do Evangelho, ela é para todos. Todo aquele que crê, seja ele judeu ou não. Primeiro aos judeus. Por que ele fala primeiro aos judeus? Porque a boa nova veio aos judeus. Se os judeus tivessem aceitado, por meio dos judeus, a boa nova se espalharia. Mas não foi o que aconteceu, o judeu o rejeita. Mas a salvação é para todos. E a maneira em que Deus nos aceita é por meio da fé. E aí, sempre que eu falo desse assunto, eu abro um parêntese. Quer dizer que eu posso viver de qualquer jeito, então? Quer dizer que as minhas obras não importam, então? Não quer dizer isso. Quer dizer que eu não alcanço a salvação pelas minhas obras. Não alcanço. Porque a gente ouve, porque fulano é uma pessoa boa demais, isso daí, né, vai para o céu direto. A gente tem, né, essas pessoas que vivem assim, para as boas ações, isso não garante a nossa fé, a nossa salvação. Isso não nos justifica diante de Deus. Quando eu falo nos justifica, é porque nós somos injustos. Não tem como eu me tornar justa diante de Deus pelas minhas obras, por melhores que elas sejam, por mais bonitas que elas sejam. É impossível. Porque Paulo vai descrever nos próximos versículos a nossa natureza e nós somos terríveis. Mas, lá em Tiago vai dizer que a minha fé não pode ser morta. A minha fé precisa produzir fruto. Senão, tem alguma coisa estranha. Não tem como eu servir a um Deus justo e ter práticas injustas. Não tem como eu ter sido justificada, santificada, separada, mas as minhas obras serem impiedosas, perversas. Não tem como. Por isso que esse estilo, esse lifestyle evangélico que vemos especificamente na nossa sociedade brasileira, vem do capeta e vai levar um monte de gente para o inferno. Não, Deus me entende. Não tem nada a ver. Tem. Porque as minhas obras precisam ser condizentes com a minha fé. Porque se eu fui justificado, eu tenho Espírito Santo, eu preciso produzir os frutos do Espírito lá de Gálatas. Vocês entendem? Não sou salva pelas minhas obras, mas a salvação e o Cristo que habita em mim muda o meu comportamento. Tem que mudar, tem que ter um novo nascimento, tem que ter uma transformação de vida, tem que ter um fruto diferente. Porque senão essa equação não vai estar fechando. Só que as pessoas confundem tudo. Acham que elas vão ser salvas porque elas são boas, mas daí elas podem fazer o que elas quiserem, pode levar a vida que elas quiserem, que não vai ter problema. Então a gente precisa entender essa estrutura, precisa entender essa maneira, né, que Deus nos justifica, mas também a importância dos frutos que eu produzo. Até porque é feio, né, gente? Gente, eu odeio quando acontece alguma coisa e aí, de repente, aquela pessoa que todo mundo sabe que é trambiqueira pra caramba, aí o povo descobre que ela é crente. Que tristeza. Você escuta, mas ela é crente. E é da igreja. Vai na igreja. Que tristeza. A gente precisa... Ontem, conversando com os adolescentes, aí eu vou tossir de novo. Tava falando pra eles, né, que às vezes, quando a gente é jovem, que eu vim no culto de adolescentes, quando a gente é jovem, a gente sofre algumas pressões, né, na faculdade. Mas você não faz isso. Mas você não vai em tal lugar. Mas você não bebe. Aí tá bom, você fala que não, eles ficam enchendo o saco. Mas vai você beber pra ver. Vai você então eu vou, vamos lá.
Mas você não é crente? Mas você não é filha do pastor? Mas você não é isso? Você não é aquilo? Então, assim, não tem resposta certa. Por isso que a gente tem que fazer aquilo que Deus ordena mesmo. Porque se a gente for seguir esse parâmetro, a gente não vai chegar a lugar nenhum. E esse versículo que Paulo cita aqui, o justo viverá pela fé, ele não é de Paulo, é de Abacuque. Lá em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, se alguém quiser abrir aí para nós. Paulo, nesse trecho, ele cita o profeta Abacuque. Quem achar pode ler, enquanto eu tomo minha aguinha. Abacuque fugiu da Bíblia dos irmãos? 2, 4. 4, 2. 2, 4. É depois de Naum, galera. Tava cantando a musiquinha, né, Betânia? Chegou agora em Abacuque. Olhe para os arrogantes, os perversos que em si mesmos confiam. O justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus. Muito bem. Então, Paulo aqui cita Abacuque. Minha garganta tá ruim por culpa dos adolescentes. É isso que dá 30 a mais querer acompanhar os adolescentes, entendeu? Falei, é isso que dá. Aí, gente, nós vamos começar um novo trecho aqui. Eu botei pra gente ler até o 32 de uma vez, mas vamos parcelar, porque o texto é muito grande. Deixa eu ver até onde que a gente vai ler. Nós vamos ler até o 25, tá? Vamos ler primeiro do versículo Romanos capítulo 1, versículo 18 até o versículo 25. Tá em quem? Alguém lembra? Então, bora. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porque diante do exemplo de Deus, não representaram por Deus, nem deram graça, contrário, tornaram tudo pelos próprios necessitos, e o coração insensato deles obscureceu. Dizendo que sabe, verdade sou. Em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de 4 patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Por isso, Deus os entregou aos desejos pecaminosos do seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Estes mudaram a verdade de Deus em mentira e adoraram e serviram mais a criatura que o Criador, que é bendito para sempre. Amém. Muito bem. Antes que nós todos, como seres humanos, possamos dar o devido valor e entender a necessidade de sermos salvos, é necessário que a gente reconheça a nossa própria condição. Por isso, Paulo aqui ele começa falando do pecado. Né? Como Paulo vai explicar a sua pregação, vai explicar a salvação, ele vai começar aqui falando do pecado, vai começar falando da nossa condição de ser humano, nossa, inclusive minha e sua, se a gente não tiver Jesus na nossa vida. Né? Vai começar falando como estávamos mortos antes de sermos salvos, resgatados por Jesus. E aí ele defende aqui nesse começo que mesmo aquele que não tinha a lei judaica, mesmo a pessoa que nunca ouviu falar de Deus, ela tem condição de reconhecer a existência de um Criador. Aliás, essa era uma pergunta que eu fazia muito para o meu pai, quando eu era menina, né? Porque tem aquelas comunidades indígenas que nunca tiveram contato com o mundo externo, né? Nunca tiveram, até hoje em dia até proibido. Tem uma ilha lá pro meio do mundo lá, que eles nem conseguem, não é nem que não pode, eles matam qualquer pessoa que chega lá perto. Até acho que teve foi um missionário, né, recentemente, que tentou ir lá,
Antes da pessoa chegar na praia, ela já morreu. Ninguém sabe, né, gente, da cultura, o que acontece. E aí eu perguntei várias vezes pro meu pai, falei, pai, mas essas pessoas nunca ouviram falar de Jesus. Elas nunca ouviram falar da redenção, então elas vão para o inferno sem nunca ter ouvido, né, sem nunca ter tido a chance. E Paulo, que está escrevendo aos gentios, começa explicando isso, que mesmo aquele que nunca teve acesso à lei, ela tem condição de reconhecer a existência de um Criador. Por causa do versículo que a Sabrina leu. Lê para nós de novo, Sabrina, versículo 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. O que está falando? Em outras palavras, que quando você olha a criação, as qualidades de Deus se estendem a ela. Quando a gente olha o céu, quando a gente olha o mar, quando a gente olha o passarinho menorzinho, que ele já sabe o que ele precisa fazer, ele sabe onde ele tem que fazer o ninho, ele sabe o momento dele botar o ovinho, ele sabe que ele precisa chocar, depois o filhotinho nasce, ninguém ensina, mas ele sabe que ele precisa dar de comer para aquele animal e ele ensina o filho dele a voar. Tudo isso revela a nós que algo criou esse sistema de coisas. E ao olhar para a natureza, ao olhar para a revelação de Deus através do universo, a gente consegue pensar, qualquer um de nós consegue. Tanto é verdade que todas as culturas, na época da faculdade, não sei se eles descobriram agora, mas na época da faculdade eu aprendi que todas as culturas tinham uma religião, tinham uma estrutura, tinham uma cultura, o ser humano ele está sempre tentando descobrir da onde viemos, por que o mundo é assim, porque isso é algo que veio em nós, que o Senhor nos deu essa percepção de olhar e falar, gente, vamos entender o que está acontecendo aqui. Mesmo sem a lei, o ser humano tinha a condição de descobrir a existência de um Criador, pela própria necessidade de percepção que Deus nos dá. Mas o que o homem fez? Que Paulo vai continuar dizendo aqui. Em vez de procurar um Criador, o homem começou a adorar a criação. O homem começou a adorar aquilo que tinha sido criado. Né? Então, o homem cria para si deuses que, na verdade, é só a criatura. Passa a adorar deuses, né, que se parecem, Paulo diz, conosco. E por que ele está falando isso aqui? Novamente, ele está escrevendo aos romanos. E a religião romana era exatamente essa. Eram deuses que se pareciam conosco, inclusive eram deuses bons, maus, vingativos, que se apaixonavam, que se traíam. A história do panteão greco-romano ela é extremamente complexa, né? E daí criaram imagens para si. Na nossa cultura aqui, né, mais ancestral brasileira, adorava o sol, adorava a lua, adoravam os animais, né? E em vez de pensar, isso aqui está tudo muito organizado. Quem criou? O ser humano, ele começa então, e aí Paulo diz, né, nós dizemos que somos sábios, mas na verdade somos tolos. Porque olhando a revelação de Deus através da criação, nós escolhemos adorar a criatura, em vez de o Criador. E por causa disso, Paulo diz, por causa disso, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Por causa disso, Deus nos entrega aos nossos próprios desejos. Por causa disso, o Senhor entregou o ser humano aos seus próprios desejos. E ontem também falava com os adolescentes que os nossos desejos, eles são insaciáveis. Né? A felicidade que a nossa cultura, não vou nem dizer o mundo, que a nossa cultura diz que nós podemos ter, é sempre uma felicidade baseada na saciedade dos nossos desejos. E às vezes os nossos desejos são bem complicados. Paulo vai dizer que as pessoas foram muito longe, nós, os seres humanos, vão muito longe, a ponto de viver numa devassidão. Porque decidiram adorar a criação e não o Criador. Certo? Então você já sabe. Se alguém te perguntar aí sobre essas pessoas, no versículo de novo que a Sabrina leu, fala que nós somos inexcusáveis.
Somos indesculpáveis. Porque o Senhor colocou em nós essa ânsia por entender de onde viemos, quem nos criou, quem nos fez. E quando olhamos, nós não reconhecemos a glória de Deus. E aí... Não é por revelação de Deus, né? É pela dureza do nosso coração. Do nosso coração. A gente sabe que existe, mas a gente não quer admitir. Porque se a gente fala, nossa, Senhor, nossa, como Deus é grande, né? Aí automaticamente nosso coração se quebrando quando você começa a contemplar Ele. Exatamente. Pela dureza do nosso coração. Igual quando Jesus fala a respeito do divórcio, né? Fala pela dureza do coração de vocês. Porque automaticamente, igual a Bia falou, quando eu olho que Deus é grande, eu também olho que sou pequeno. Para eu entender que Deus é bom, que Deus é grande e que Ele é santo, automaticamente vem luz sobre quem eu sou. Mas é exatamente isso que Paulo fez. É o que Ele vai fazer agora. É exatamente isso que Paulo entendeu lá no começo. Paulo da Bandeira do Sul e o Deus lá de São Paulo, grande empresário. Quando Paulo entende, ele inverte isso. Ele inverte. E ele começa a falar, eu sou servo. Deus começa a ser grande e ele passa a ser escravo. Eu sou servo, né? Vamos terminar de ler o texto? Vamos aí do versículo 26 ao versículo 32. Quem que foi o último? Por isso, Deus os entregou a desejos vergonhosos. Até as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpezas, homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Além do mais, visto que eles desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, odiadores, Nesses infiéis, nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Embora conheçam a filhas de Deus, praticamente coisas a lei de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam e as praticam. Muito bem. Esse é um texto bem polêmico, eu diria. Mas a gente vai tentar entender aqui o que é a estrutura do que Paulo está falando. Paulo começa falando aqui sobre isso. Ele fala, ó, por causa da dureza do coração de vocês, por causa dos desejos que vocês têm, por causa da incredulidade do seu coração, o Senhor os entregou os seus desejos. O Senhor falou, vocês querem fazer? Ele vai, ele manda Jesus, mas o que Jesus fala? Se você quer me seguir, você pegue sua cruz e venha. Jesus não ficou lá assim, por favor, você precisa. Não, era assim, você quer? Bora. Jovem rico, quer? Bora. Jovem rico foi embora, Jesus não foi trazer ele, não. Lá, tá bom, Deus te abençoe. Nicodemos foi embora. Jesus não ficou atrás. Por quê? Porque a mensagem é essa. Você quer, você se arrependa e venha. A salvação está aqui, a salvação é para todos. Mas há de ter um reconhecimento de quem nós somos, de um arrependimento verdadeiro para a gente continuar. E aí, Paulo começa então, ele vai falar nesse trecho sobre a condição do ser humano. A nossa, ressalto isso. Porque a gente é crente e a gente, graças a Deus, não está mais nesse mundo. Nós temos o Espírito Santo e não somos mais essa pessoa. Mas a gente não pode se esquecer que se o Espírito Santo for retirado de mim neste minuto, acabou para mim. Acabou. Se eu abrir uma brechinha desse tamanho na minha mente, só o Senhor sabe que pensamentos horríveis eu posso ter em 30 segundos. Não preciso de muito. Então a gente não pode se esquecer do porquê que nós também necessitávamos da salvação. E aí Paulo ele vai citar aqui 2 pecados que eram abomináveis na percepção judaica, porque Paulo era judeu,
e eram muito comuns na sociedade grega, que era a idolatria e a imoralidade sexual. De maneira ampla, Paulo começa falando, tá? E a idolatria, gente, que ele fala nos versículos anteriores aqui, que adoraram a deuses que se parecem com humanos, adoraram a pássaros, a animais. No mundo pagão, quase sempre levava à imoralidade sexual. Falei já, né, em outros textos, que era muito comum, desde o Velho Testamento, a prática da prostituição cultural. Então, no templo da deusa Diana, por exemplo, lá de Éfeso, a história conta que eram milhares de prostitutos que viviam no templo, para que houvesse a adoração através da prostituição. E na comunidade greco-romana, a relação entre pessoas do mesmo sexo era absolutamente comum. Não como entendemos hoje. A homossexualidade naquela época não era entendida como identidade. Não tinha orientação de gênero. Mas não havia um problema, especialmente entre homens. A mulher, ela sempre ficou, né, de modo geral, um pouco mais restrita nas comunidades greco-romanas. Ela sempre foi um pouquinho inferior, então diz que tem menos documentos que relatam esse tipo de relação. Porém, entre os homens, era tranquilo. Qual que era a regra, se posso dizer assim? A regra nas comunidades greco-romanas. Um cidadão romano livre, ele poderia ter relação sexual com qualquer pessoa, desde que ele fosse o sujeito ativo daquela relação e desde que o passivo fosse de um status inferior ao seu. Então, se ele fosse o ativo, ele poderia ter relação com prostitutos, com escravos, com pessoas mais pobres do que ele, inferiores a ele, com a esposa dele, com outras mulheres. Isso nunca foi uma questão. E não tinha essas, eu vou dizer assim, essas caixas que a nossa sociedade tem hoje. Você é dessa orientação. Não, ele era um cidadão romano livre e era assim que ele procedia. Agora, se ele fosse o sujeito passivo daquela relação, aí era um problema. Tanto que existe aí uma fofoca no mundo da história, que o imperador Júlio César, que foi um imperador grande, um imperador muito conhecido, ele era chamado na boca pequena de rainha, porque diz que ele tinha um relacionamento com um outro homem, mas que ele era o passivo. Aí isso era vergonhoso para o romano, e isso era um problema. Fora isso, os prostitutos, né, dos templos, não tinha essa separação. Essa aqui é uma prostituta hétero, essa aqui é uma... Não era assim. Não era dessa maneira que eles viam. O que importava era quem ia fazer o que dentro da relação. Só que isso era comum na sociedade romana. Isso é como, gente, para nós hoje, uma coisa comum para a nossa sociedade, o sexo antes do casamento. Talvez se Paulo escrevesse a nós, ele ia falar sobre isso, porque o sexo antes do casamento na nossa comunidade é um negócio tão comum que acontece na igreja à torta e à direita e às vezes a gente finge que não é pecado mais. Porque é algo que se institucionalizou, não causa espanto. Não causa, né, dentro da nossa... E pode ser, aí eu tô vozes da minha cabeça. Pode ser que essa igreja aqui não se escandalizasse com a condição imoral. Vocês estão entendendo que o que Paulo está falando aqui é da condição geral daquela sociedade? Paulo está fazendo um raio-x aqui da condição daquela sociedade e ele vai continuar. Outra coisa que Paulo vai listar mais abaixo aqui, falar mal um do outro. É um negócio que a gente quase nem... A gente tem uma página no Instagram que chama Fuxico Gospel. Não, deixou de ser pecado. Essa aqui deixou de ser pecado. A gente luta, toda a vida a gente fala para os adolescentes, não fica beijando na boca, porque é algo comum, mas Paulo vai falar, escuta, não defrauda o teu irmão. É pecado. Então Paulo levanta, quando ele começa a falar do pecado aqui, e ele, veja bem, ele começa falando de relações vergonhosas como um todo.
Depois ele vai trazer essa questão da sexualidade. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente lê esse texto como se Paulo estivesse falando de um só assunto, quando na verdade ele vai falar sobre fofoca em 3 versículos abaixo, e isso a gente não se incomoda. Isso a gente, vai falar de inveja, de ciúmes. Vai falar aqui de calúnia. Vai falar de você matutar o mal para outra pessoa. Pecado que nenhum de nós admite. Aí, às vezes, a gente age como se Paulo estivesse falando só da imoralidade sexual, porque a imoralidade sexual é um pouco mais chocante. Mas Paulo está falando da condição humana como um todo, da nossa condição humana. E ele ressalta esses 2 pecados porque, primeiro, da perspectiva judaica, eram mais chocantes mesmo, e por conta da sociedade romana daquela época, que era uma sociedade que via a imoralidade sexual como um todo, como uma coisa do cotidiano. Né? Todos, acho que diz a lenda aí, que quase todos os imperadores romanos tinham concubinos. Alguns chegaram a se casar, porque não era o problema era esse. Ele podia fazer o que ele quisesse, com qualquer pessoa, desde que ele fosse o ativo. Mas isso é pecado. Já era pecado, continua sendo pecado. E aí Paulo traz luz a essas 2 questões, mas ele vai continuar falando da depravação humana. Ele vai continuar falando a respeito das coisas vergonhosas que nós fazemos quando entregues a nós mesmos. Ele diz assim no versículo 28, como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele entregou os seres humanos aos seus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios. Irmão, vício no celular é pecado? O outro pecado, a gente passa o dia inteiro aqui, ó. Mas esse aí não tem problema. A gente passa o dia inteiro cuidando da vida dos outros aqui, ó. Se joga na roda da Virgínia aí. Todo mundo já sabe. Mas é pecado. Vício em pornografia, pecado. Em jogos, pecado. Ciúme, crimes de morte, briga, pecado, irmão. Sabia quando você briga com alguém, você tem que pedir perdão para Deus? Brigou com o teu esposo, que a tua esposa vai pedir perdão para o teu esposo, vai pedir perdão para Deus. Não finge que nada aconteceu não, irmão. Pecado. O que mais? Ele vai falar mentiras, malícia, calúnia, falar mal um dos outros, ódio, orgulho. Ô pecadinho que a gente nega. Ô pecado, que bom de crente ter, que ninguém nem sabe. Eu posso ser orgulhosa tanto que for, que ninguém vai nem ficar sabendo, se eu for uma boa intérprete. Pecado, irmão. Vaidade. Inventam, olha como a gente inventa maneiras de fazer o mal. São imorais, não cumprem com a palavra. Sabe quando você fala que você vai e você não foi? Pecado. Sabe quando você fala que você vai pagar e não pagou? Pecado. Não cumpre com a palavra. Fala, conta comigo. E deixa o outro na mão. É assim que a gente é. Não tem amor por ninguém e não tem pena dos outros. Eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte. Mesmo assim, continuam a fazê-las. E pior ainda, aprovam os que fazem a mesma coisa que eles fazem. Paulo aqui, ele faz um raio-x da nossa condição humana. Ele faz um diagnóstico de quem nós somos, sem Jesus. Ele faz aqui uma varredura daquilo que é pecado. Tanto desses 2 pecados que eu falei para vocês, que eram comuns naquela sociedade, né, que eram práticas rotineiras, como aqueles que muitas vezes a gente não admite, aqueles que ficam dentro de nós, aqueles que acontecem só na nossa mente, aqueles que a gente esconde, porque ele quer mostrar que a necessidade que temos de Cristo. Ele quer mostrar quão necessário é a justificação. Como que um ser assim poderia chegar diante de um Deus santo?
como que você poderia se achegar à presença de um Deus Santo? E aí, no último versículo, para a gente acabar, ele traz esse senso de imoralidade nato, né? Ele fala, eles sabem que o mandamento de Deus diz que que as pessoas que fazem essas coisas merecem a morte. Porque, gente, é interessante, o ser humano ele tem um senso profundo de moral. O ser humano, quando a gente estuda, né, antropologia, sociologia, sempre fala desse senso moral que nós temos. Em todas as comunidades, muda o que cada comunidade entende como certo e errado. Né? Há exemplo aqui do que eu falei sobre a sociedade romana. Então muda. Hoje nós aceitamos algumas coisas que 4 gerações atrás nós não aceitávamos, mas outras a gente não aceita. Mas existe dentro de cada ser humano um senso de moral. Mesmo uma pessoa que não tenha fé em nada, um ateu, mesmo ele terá um senso daquilo que pode ou não pode ser feito, daquilo que é ou não é aceitável. Porque o Senhor colocou em nós esse senso profundo de moral. Somos seres morais. Inclusive, essa questão é muito estudada. Ela é amplamente estudada, porque cada comunidade, uma tribo perdida lá no meio do nada, ela vai ter um código de conduta. Ela vai ter uma ética, ela vai ter uma moral. Pode ser para nós esquisitíssima, mas que ela vai atrás desse senso de moral, porque o ser humano precisa desse senso de moral, ele vai. Foi uma questão, né? Quem é que falou lá no meio do nada que você não pode matar o outro? Existe um senso de moral. Criança. Por que me tomas? Quebrou um copo, o Guilherme lá no carrinho, não sabia nem nada. Foi ele, não fui eu, ué. Eu não me lembro, não tenho recordações. Você não falou que foi ele, mas falou que não foi você. Só estavam vocês dois lá. Criança. Essa semana o Luquinha foi lá em casa, né? Nós estávamos brincando com ele. E daí o Denis estava fazendo uma brincadeira lá com ele. Sempre um pouco de caráter duvidoso, né, gente? Vocês sabem como é que são as brincadeiras do Denis com criança. Só sei que ele lá falou que ia embora. Na hora que ele lá falou que ia embora, imediatamente ele começou a fazer a mesma coisa que ele estava fazendo, só que rápido. Tipo assim, eu preciso aproveitar o tempo que eu tenho aqui. Aí ele olhava para a mãe dele e saía correndo e já fazia o que ele estava fazendo de novo. Porque a criança, mesmo sem ter um código de ética ainda formado, ela sabe. Ela se esconde quando ela faz uma coisa errada, ela culpa o outro, ela provoca e depois ela fala que não. Pega 2 irmãozinhos ali de faixa etária parecida. Tem 2 irmãozinhos que a gente acompanha também, que quando o mais novo faz uma coisa errada e vai ser corrigido, o outro ri. Só que ele sabe que está errado, porque ele ri assim, ó, escondido. Porque existe em nós um senso de certo e errado. Um senso de moral. E é isso que Paulo está falando. O ser humano, quando ele está fazendo uma coisa errada, ele sabe que ele está fazendo uma coisa errada. Ele sabe. Vem em nós. Ninguém precisa me falar. Mas, mesmo assim, o ser humano escolhe por saciar a si mesmo. E aí, terminamos a aula de hoje um pouco atrasados, mas dizendo que somente a existência de um Criador justifica isso. Justifica essa necessidade que a gente tem, né, de olhar para as coisas e entender a nossa origem, e justifica esse senso de moral inato no ser humano. Porque estava lendo, né, um dos livros que eu uso para estudar, e aí o escritor fala assim, vamos pensar aqui na teoria da evolução. Como que um ser amoral evoluiria para um ser moral? Em que momento da evolução um ser que não tinha senso de certo e errado, porque ele vai progredindo de uma coisa um pouco animalesca ali, em que momento ele evolui para um ser moral? Eu botei um outro... Oi? Sem referência, sem nada. Acho que no slide anterior, né, que eu coloquei a frase de um escritor que ele fala: o ser humano é o único que enrubrece e que precisa enrubrecer.
A gente é o único animal que a gente se sente constrangido, envergonhado, que a gente se sente, e que a gente precisa, porque isso é um sinal, né, de que algo, você é pego no flagra ali, você fica envergonhado. Como que um ser amoral se tornaria um ser moral? Como que ele teria, do nada, essa necessidade de ter uma ética, de ter uma lei, de ter um... Né? Então, isso nos mostra que existe um Criador. E esse Criador, ele incutiu na sua criação aquilo que eram as suas próprias, né, características, a sua imagem e semelhança. Ele incute em nós a necessidade de um Deus, a necessidade, né, que as civilizações, anos após anos, buscam uma razão, um propósito, um Deus, um motivo. E as civilizações sempre estão buscando uma moral. Sempre elas formam, elas constituem, né, aquilo que é certo e errado. Só um Criador, só uma mente pensante poderia ter criado as coisas dessa maneira. E assim a gente termina o primeiro capítulo de Romanos, com esse diagnóstico um pouco triste, um pouco incômodo, um pouco desconfortável de quem nós somos. Né? Vamos dizer de quem nós éramos, né? Porque a gente já tem o Espírito Santo. Mas de quem nós somos sem o Espírito Santo. Nos lembra do porquê nós precisamos de Jesus. Nos lembra do porquê hoje, com 30 anos de crente, eu continuo precisando de Jesus. Porque se eu não sou essa pessoa entregue aos meus desejos, é porque o Espírito Santo me domina. Se ele não me dominar, os meus desejos voltam imediatamente. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer fazer um comentário? Não? Estamos só começando, irmão. Aguenta aí, irmão. Que a gente está só começando essa caminhada de Paulo. Mas graças a Deus por Jesus que nos justifica. E assim, nós, do jeitinho que somos, podemos chegar diante de Deus e podemos abandonar essa natureza depravada que nós temos. Fique de pé no seu lugar. Graças a Deus. Nós te damos graças, Jesus, porque mesmo conhecendo a nossa natureza, mesmo sabendo, Jesus, que nós reiteradamente escolhemos a nós mesmos, mesmo sabendo, Senhor Jesus, quão terríveis nós nos tornamos longe de Ti, o Senhor escolheu nos amar, Pai. O Senhor escolheu entregar o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor encontrou para nós a solução do nosso pecado, Senhor Jesus, do nosso sofrimento. O Senhor encontrou, o Senhor nos deu a solução para que a gente pudesse voltar a ser amigos do Senhor, Pai. O Senhor nos justifica, Senhor Jesus, o Senhor nos torna santos, nos torna justos através do sacrifício de Jesus e assim nós podemos nos relacionar contigo e nós te agradecemos por isso. Nós te bendizemos pelo Teu Filho, pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, pelo Cristo que se entregou por nós, Pai. E hoje, Senhor Jesus, eu já não governo a mim mesma, mas o Teu Espírito nos governa, Pai. E assim eu posso deixar essa natureza pecaminosa para trás, Deus. Assim eu posso deixar os meus desejos pecaminosos, a minha imoralidade, Senhor Jesus. E assim eu posso deixar a devassidão do meu coração, a dureza, a incredulidade do meu coração para trás. E posso ter uma vida diante de Ti reta, Senhor Jesus. E é isso que buscamos, Pai. Buscamos uma vida que Te agrade. Buscamos, Senhor Jesus, uma vida que faça com que a gente se pareça contigo, Senhor Jesus. Deus, que o Senhor venha fortalecer, Senhor, a nossa fé. Que o Senhor venha fortalecer os nossos passos, Deus. Desde os adolescentes, dos meninos que estão aqui, Senhor, até o mais velho. Que a gente não se esqueça que estamos numa caminhada, Senhor, em que queremos ser santos, separados do mundo, em que não queremos ceder aos nossos desejos. Não queremos ceder, Senhor Jesus, a nossa natureza pecaminosa. Antes nós queremos frutificar os frutos do Teu Espírito, Senhor. Eu não quero mais produzir nenhum tipo, Senhor Jesus, de fruto da minha carne, mas eu quero produzir amor, alegria, esperança, longanimidade, paz, Senhor, em nome de Jesus, Deus. Obrigada, Senhor Jesus, porque de tempos em tempos o Senhor nos leva a Tua palavra, que nos mostra, nos lembra, Senhor Jesus, quem nós éramos.
De tempos em tempos nós voltamos à Tua palavra e somos lembrados de onde nós fomos tirados. Nós fomos tirados do reino das trevas e transportados para o reino da luz, sem que tivéssemos que pagar o preço que Cristo pagou. Porque o salário do pecado era a morte, Pai. Nós merecíamos a morte. Nós merecíamos uma separação eterna de Ti, porque éramos pecadores. Mas a Tua ira, o cálice da Tua ira, quem tomou foi Cristo. E o castigo que estava sobre mim, Ele levou. E o mérito que estava sobre Ele, Ele me deu. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, porque somos feitos filhos de Deus. Somos feitos amados do Senhor, amigos, Senhor Jesus. E que em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo nos fortaleça para que dia após dia nós vençamos a nossa natureza. Nós vençamos o nosso verdadeiro eu. Em nome de Jesus, Pai. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, nós Te bendizemos, Pai, porque o Senhor é bom. Porque o Senhor não nos deixou perecer nos nossos próprios pecados. Que o Senhor abençoe o domingo dos meus irmãos. Hoje é ceia. Que em nome de Jesus nós podemos estar aqui à noite com o nosso coração contrito, quebrantado diante de Ti, para celebrar a morte de Jesus e a Sua ressurreição, até que o Senhor venha. Em nome de Jesus. Amém.